Boa noite, queridos. Paz do Senhor. Estamos aqui agora iniciando mais esse momento de culto ao Senhor, né? Mais um momento de estarmos juntos, ministrando a palavra, dividindo essa palavra do Senhor com você e com cada um de sua família que está aí conosco. Quero te convidar a estar nesse próximo momento, esses próximos minutos aí, para que a gente juntos venha compartilhar e dividir aquilo que o Senhor quer falar conosco. Sabemos que estamos diante de um Deus fiel, um Deus verdadeiro, um Deus vivo, que tem nos mantido de pé, que tem sido conosco em todo o tempo. Então eu quero te chamar para que você esteja conosco e para que você abra o seu coração, para que Deus fale diante do seu coração, fale diante daquilo que Ele tem para te dizer e que Ele faça na sua vida aquilo que Ele determinou para que seja feito. Que você possa se preparar nessa noite. Eu creio que poderíamos estar fazendo muitas outras coisas, mas o Senhor escolheu para que nós estivéssemos aqui nesse momento, vivendo esse tempo diante do Senhor, diante da palavra dele, para que nós venhamos crescer, para que nós venhamos caminhar segundo a boa, perfeita e agradável vontade dele. Por isso esteja conosco, porque a palavra de Deus ela é fiel, ela é justa e ela é verdadeira em todo o tempo. Sabemos que o mesmo Deus de ontem é o mesmo de hoje e é o mesmo de sempre. Ele não muda, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre será o Deus verdadeiro. Então eu quero te convidar para que nós venhamos juntos viver e experimentar mais uma experiência com Deus através da palavra dele. Amém? Feche seus olhos, vamos iniciar esse momento de oração ao Senhor. Pai, nós queremos te agradecer, Pai, nós queremos glorificar o teu nome, engrandecer o Senhor, porque nós sabemos que o Senhor é bom, Pai, as tuas misericórdias duram para sempre. Sabemos que de geração em geração é a tua verdade, Pai, a tua palavra é as misericórdias do Senhor. Por isso, Pai, seja conosco, Pai. Derrama sobre nós, sobre as nossas vidas, derrama sobre a nossa casa, sobre a nossa família, Pai, sobre os nossos relacionamentos, sobre todos aqueles ao qual o Senhor confiou as nossas vidas, Pai, para que nós venhamos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor, Pai. Sabemos que o Senhor é bom, Pai, o Senhor é fiel, o Senhor não muda, é o mesmo ontem, Pai, é o mesmo que tem feito e cuidado de nós. Por isso nós queremos te pedir por cada pessoa agora que está ouvindo essa palavra, Pai, cada pessoa que está conosco agora nessa live, que o Senhor possa abençoá-las, abençoar as suas famílias, os seus empregos, as suas casas, abençoar a fé no Senhor para que aumente, Pai, para que cresça, para que venha compartilhar contigo, Pai, vitórias e uma experiência única diante do Deus vivo, diante do Deus Salvador, diante do Deus fiel. Pai, estamos felizes, estamos alegres, porque até aqui tem nos ajudado o Senhor. Então, se conosco, Pai, protege-nos, Pai, continua sobre nós, sobre as nossas famílias, fazendo com que nós venhamos perseverar, que nós venhamos caminhar, que nós venhamos, Pai, seguir em frente, mesmo diante do caos, mesmo diante da crise, Pai, porque nós sabemos que em Ti, Pai, encontramos socorro, em Ti nós encontramos a vitória, em Ti nós encontramos o repouso. Por isso nós queremos louvar ao Senhor e adorar ao Senhor, Pai. Queremos entregar ao Senhor os nossos ouvidos nesse momento, entregar a nossa vida e o nosso tempo, Pai, para que o Senhor fale conosco. Ser conosco, Pai, nós precisamos do Senhor. Aviva os nossos corações, as nossas vidas, aviva-nos para que nós venhamos a experimentar, Pai, e caminhar diante do Senhor com experiências vivas, ricas, Pai, e verdadeiras, Pai. Pai, salva-nos, Pai, livra-nos, Pai, e protege-nos em nome de Jesus, Pai. É o que te pedimos nesse momento, para a glória do teu nome. Amém. Bom, queridos, passado esse momento de oração, eu creio que temos muito aqui viver diante do Senhor essa noite. E eu queria, então, começar essa live compartilhando com você um salmo, né? E a palavra do Senhor lá nos Salmos fala assim: felizes estamos, porque até aqui nos ajudou o Senhor. Até aqui tem nos ajudado o Senhor, por isso nós estamos alegres, né? Estamos alegres porque até aqui nos ajudou o Senhor. Então você tem essa oportunidade nesse momento de glorificar o Senhor. Sabemos que poderíamos ter vivido e estar passando tantas outras situações, mas nós estamos aqui, porque até aqui nos ajudou o Senhor. Talvez você não esteja vivendo o melhor dos momentos, né, da sua vida, talvez as coisas não tenham andado da forma que você está querendo, ou o confinamento, essa situação toda que nós estamos vivendo, a insegurança, a incerteza, mas nós podemos estar alegres, porque até aqui nos ajudou o Senhor. Se você resumir tudo que você tem, se você juntar tudo que você tem e tudo que você vai ter, é o agora.
Então não importa com o que você não tem amanhã, não vai ter amanhã, ou com aquilo que você vai ter, aquilo que passou, mas o importante é o que você tem hoje. O importante é o que você tem agora. Então, por isso o salmista fala: felizes estamos, porque até aqui nos ajudou o Senhor. Ou seja, até nesse presente momento, até onde eu tenho certeza que eu estou vivo, o Senhor é comigo, o Senhor está comigo. Então eu quero te convidar para que você tenha essa palavra no seu coração, que você esteja certo que a boa mão do Senhor, que a graça do Senhor, que a bondade, que a fidelidade dele está com você em todo o tempo. Sabemos que Deus ele é fiel, ele não muda, ele é o mesmo ontem, hoje e sempre será. Então esteja conosco, que eu tenho certeza que Deus falará muito aos nossos corações essa noite. Amém? Bom, hoje vindo aqui para a questão da palavra, né? E o nosso tema hoje é um tema bem propício no tempo que nós estamos vivendo, e o tema da nossa mensagem hoje é Salvador. E nós estamos vivendo uma época que nós precisamos de alguém por nós. E sabemos que Deus ele é esse refúgio, ele é esse que nos mantém vivos, é aquele que nos guarda, aquele que nos protege. E quando nós vamos caminhando por esse tema de Salvador, e se a gente tem um Salvador é porque tem alguém que precisa de salvação. E a palavra do Senhor vai falar que todos pecaram, por isso carecem da glória de Deus. Então todos nós pecamos e destituídos nós fomos da glória de Deus. Então quando entrou o pecado diante da humanidade, o homem ele perdeu aquela conexão natural dele para com Deus. Sabemos ali, você já conhece a história, né? Adão e Eva lá no jardim tinham tudo aquilo que o Senhor proporcionou e construiu para eles, né? Só que de repente eles fizeram uma escolha errada. Eles procuraram e buscaram ali aquilo que importava para eles, que era a curiosidade, que era algo além daquilo que eles já conheciam. E então, por isso, pela desobediência que eles tiveram ao Senhor, eles acabaram perdendo o benefício da presença de Deus. A primeira coisa que o homem perdeu ali quando ele deixou de caminhar com Deus foi a possibilidade de morar no Éden. A palavra Éden você já deve saber, mas Éden significa lugar da presença de Deus. Então, ou seja, a palavra nos mostra que eles perderam a oportunidade, Deus tirou eles do Éden, ou seja, eles já não estavam mais diante da presença de Deus. Então, eles foram destituídos da sua glória e passaram dali em diante carecer totalmente da presença e da graça de Deus. O homem ficou solto, vazio, precisando daquilo que o preencheria de dentro para fora. Então, dali para frente, entrou no contexto humano a questão da salvação. Precisamos de um Salvador para que viéssemos resgatar-nos da morte eterna, aquela morte que estavam nos separando de Deus. Então Jesus veio e através do sacrifício dele, isso foi conquistado por nós. Hoje ainda eu li um texto, uma reflexão sobre uma frase que todos falam comumente, que é: estamos todos no mesmo barco. E a reflexão que eu li, esse texto, ele trazia justamente isso. Não estamos todos no mesmo barco. Não estamos todos juntos nesse momento. Né? Estamos todos diante da mesma tempestade. Então a tempestade é a mesma para todos, independente se ele está aqui em Belo Horizonte, se está em São Paulo, se está em Brasília, se está no Sul, se está no Nordeste, no Norte, independente de onde estiver, a tempestade é a mesma para todos. Mas o barco não é o mesmo para todos. E eu achei tão interessante essa reflexão, e ela casa muito com o que fala ali, né, na palavra do Senhor, no Novo Testamento, quando Jesus vai trazer uma parábola, e ele traz a questão da parábola da edificação. Ele primeiro traz o contexto do homem insensato. Ele pegou a sua casa e a fundamentou sobre a areia. Então, naquele momento ali, ele fundamentou a sua casa sobre a areia, veio a chuva, veio o vento e a tempestade, e derrubou aquela casa, aquele fundamento. E depois veio o homem prudente, e o homem prudente, ele edificou a sua casa sobre a rocha. Veio a chuva, a tempestade e veio o vento, e aquela casa manteve-se de pé. Essa crise ela tem revelado muito sobre nós,
muito sobre o tipo de escolha que nós fizemos da nossa vida. Então, será que hoje essa crise tem nos revelado como o homem sensato ou como o homem prudente? Será que nós temos colhido o fruto da nossa prudência, da nossa fidelidade, do nosso caminhar com Deus no dia a dia? Ou será que temos colhido o fruto da nossa insensatez na nossa caminhada? Muitos de nós, mesmo dentro da igreja, mesmo dizendo que caminhamos com o Senhor, temos vivido de uma forma que temos empurrado, com a barriga literalmente, temos ali tocado uma vida ali comum, religiosa muitas vezes, sem um íntimo relacionamento com Deus. E de repente a crise veio e ela demonstrou a nossa fragilidade. Muitos caminham ali em prol das suas conquistas, tantos que já conquistaram, já foram muito mais além do que a própria família foi. Tem um casamento que bem sucedido em detrimento de uma família, às vezes que ninguém casou, fez uma faculdade, talvez na sua casa ninguém estudou, no meio do seu ciclo de amizade, você conquistou uma casa, conquistou um carro e estava com uma vida tranquila até então. Mas de repente a crise veio, a tempestade veio e ela então vai trazer à tona qual o tipo de fundamento que nós fundamentamos as nossas conquistas. Qual o fundamento que você tem fundamentado a sua vida? Será que você tem sido um homem sensato ou um homem prudente? Se você tiver a oportunidade depois de ler essa parábola, ela vai demonstrar algo muito interessante, que o mesmo cenário que veio para o homem sensato, veio para o homem imprudente, o homem prudente, Então, a mesma tempestade, a mesma chuva, os mesmos ventos fortes que vieram para um, vieram para outro, mas depois da crise, um permaneceu de pé e o outro ficou caído. Que você tenha essa concepção no seu coração, que nós estamos sim, todos na mesma tempestade, mas não estamos todos no mesmo barco. Muitas vezes as circunstâncias, as pessoas querem te fazer achar que você está igual a todos. Talvez você esteja melhor, talvez você esteja até pior, mas nunca estamos igual a todos. Nós somos responsáveis pelas nossas próprias histórias e por escrever o nosso próprio caminho. Então, qual é o seu barco diante dessa crise? Será que o seu barco é o barco do homem sensato, do homem prudente, do homem ali que buscou a sabedoria do Senhor? Ou será que você está vivendo ali diante do barco dos insensatos, o barco dos imprudentes, do barco daqueles que não se planejaram, que não se guardaram, que não buscaram caminhar segundo o Senhor, segundo a direção de Deus, segundo aquilo que era reto, aquilo que era concreto, segundo aquilo que realmente te levaria a estar onde você deveria ficar? E aí nós vamos então nos revelando diante dessa crise. Quantos casamentos estão sendo revelados diante desse tempo novo? Quantos relacionamentos entre pai e filhos? Quantos relacionamentos ali que estão se desmoronando diante da crise? Porque muitas vezes a gente tem vivido achando que o ter faz com que a gente seja, e não é verdade. Não é porque você tem uma casa, não é porque você tem um emprego, não é porque você tem isso ou aquilo que te faz ser alguém. Mas o que realmente te mostra quem você é o que você é de dentro para fora. É o que você tem vivido, é o que você tem experimentado no Senhor. Então, nesse tempo nós temos descoberto que não interessa aquilo que você tem, porque estamos todos diante da mesma tempestade, mas interessa o que nós somos, porque quem nós somos vai demonstrar qual tipo de barco nós temos vivido nessa tempestade. Então, entenda que não estamos todos no mesmo barco, mas sim na mesma tempestade. O seu barco é resultado daquilo que você tem plantado na sua caminhada, plantado na sua vida, plantado diante das suas escolhas. E cabe a você, então, a experimentar a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor a partir de hoje. Talvez você esteja inseguro, talvez desde o dia que começou a parar as coisas, parar o comércio, talvez você é uma pessoa que trabalha por conta própria, é um autônomo, e talvez você não sabe o que vai acontecer, ou uma pessoa da área comercial, que depende de resultados de venda. Mas a questão, querido, é que quem nos abençoa é o Senhor. Do homem nada pode vir se do Senhor não for dado. Então nós sabemos que o que nós temos não é porque nós somos bons demais ou ruins demais, mas tudo que nós venhamos a ter é porque as misericórdias do Senhor têm se renovado sobre a nossa vida a cada manhã. Tudo que nós temos é o motivo da graça de Deus, é o favor imerecido do Senhor em nós. Não é mérito nosso, nada, mas até o ar que nós respiramos, dependemos de Deus.
Então, muitas vezes a gente acha, mas eu tenho essa habilidade e ela é minha. Esse talento é meu porque é eu que faço, sou eu que estou no controle. Tudo bem, mas e o ar que você respira vem da onde? O seu coração batendo enquanto você dorme, quem o mantém no mesmo compasso? Então, nós sabemos que é a graça e as misericórdias de Deus que tem nos mantido de pé. Amém? Bom, eu queria que você abrisse a sua Bíblia, se você tiver condição aí na sua casa, em Lucas capítulo 2, versículo 11. Nós vamos então caminhar aí nesse contexto de Salvador. Sabemos que nesse meio de tempo tão tempestuoso que nós temos vivido, muitas vezes a gente olha para os lados e tem buscado um amparo. Pai, quem vai ter misericórdia de mim? Como eu vou fazer? Como eu vou trazer o alimento? Como eu vou me manter de pé? Como eu vou pagar e arcar com os meus compromissos? Como eu vou fazer? Ou emocionalmente mesmo, você nunca ficou tanto tempo sozinho com você mesmo. E você está entrando em parafuso. E então nós precisamos de alguém para nos salvar. E a Bíblia vai nos mostrar hoje que existe um Salvador, que independente do que esteja acontecendo, ele tem poder, capacidade e está pronto para vir sobre a minha vida e sobre a vida de você também, a sua vida também. Lá em Lucas capítulo 2, versículo 11, fala assim: pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. Então aqui está falando sobre o nascimento de Jesus. Vivíamos uma humanidade sem perspectiva, sem amparo, não existia alguém que pudesse ir ali e resolver de vez a necessidade do homem, a necessidade de relacionamento que o homem tinha entre ele e Deus. Só que Deus, no coração dele, não era o plano que o homem perecesse. Não era o plano do Senhor que o homem passasse por tudo aquilo que ele estava passando, e era tudo consequência das más escolhas dele. Então, de repente, o Senhor ele coloca ali, traça um plano de redenção para o ser humano, um plano de salvação para o ser humano. E de repente, nós entramos justamente nesse versículo que nós acabamos de ler, em Lucas 2, 11. Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. A palavra Cristo vai trazer justamente esse contexto de Salvador. Só que quando nós andamos também nesse raciocínio, e nós pensamos, poxa, mas do que nós temos que ser salvos? Você já fez essa pergunta? Poxa, não tem ninguém correndo atrás de mim, não tenho nenhum leão aí na porta da minha casa querendo me devorar, não tem ninguém com a arma apontada para a minha cabeça. Do que eu tenho que ser salvo? Por que eu preciso de ser salvo? Então, nós vamos entrar naquilo que Deus tem dito, né, na palavra do Senhor, e eu repetindo aquilo que eu já disse, a palavra do Senhor fala que todos pecaram e destituídos foram da graça de Deus. Quando o homem ele vai lá no jardim do Éden, ele e Eva, eles pecam, eles morrem espiritualmente. E sabemos que uma pessoa morta espiritualmente, ele não tem capacidade de viver a eternidade com o Senhor. Nós temos 3 tipos de morte: a física, todos passaremos, se Jesus não voltar antes; a espiritual e a eterna. A morte física é aquela que você já presenciou em vários velórios e talvez pessoas próximas da sua vida. A morte espiritual é quando o homem ele continua no estado de desligamento com Deus, porque Jesus ele trouxe a salvação, mas ele não dá a salvação não torna-se algo automático na vida de todos. É algo que você tem que desejar no seu coração e buscar em Deus. E pela graça dele, ele concede a nós. É algo dado, é algo grátis, é algo que ele faz porque ele nos ama. Mas é algo que também depende de nós querermos vivenciar. Então, a segunda morte, que é essa morte espiritual, é a morte que todos nós nascemos já imersos a ela. Se não há um arrependimento, se não há uma mudança de postura, se não há um novo tempo que nós venhamos buscar, nós acabamos então a experimentar a morte eterna, a morte espiritual. E, por fim, a morte eterna, que são aqueles que não serão salvos, aqueles que, por causa de outras escolhas, não buscaram a vontade do Senhor, não buscaram o querer estar com o Senhor para sempre. E então plantaram aqui nessa vida e vão colher na eternidade, sendo ao lado do Senhor ou afastado da presença dele. E sabemos que longe do Senhor não é possível para que o homem encontrar caminhos de paz, caminhos no qual ele vai viver bem. E eternamente não é diferente. Então, quando o homem ele pecou lá, ele perdeu a capacidade de se relacionar com Deus, perdeu a capacidade de conquistar a vida eterna. Ok? Até aí? Então,
teve-se então a necessidade de um Salvador. E quando nós entramos nesse conceito de salvação, nós devemos entender que nós devemos ser salvos porque precisamos da vida eterna, que é a eternidade com Deus. Porque tudo aquilo que nós passamos aqui nessa terra é bom, é muito legal, mas é tudo passageiro. O pecado, ele é bom. O pecado é agradável. Porque se ele fosse ruim, ninguém queria pecar, não é assim? E muitas vezes a gente tem um discurso, né, meio ali fariseu, que o pecado não é bom, o pecado é bom. Porque se não fosse bom, ninguém queria pecar. Porém, a consequência do pecado produz morte, mas o Senhor produz vida. A palavra do Senhor fala que o diabo veio para matar, roubar e destruir. Fala que o salário, mas fala que o dom gratuito de Deus é a vida através da salvação. Então, Deus dá a vida, Deus dá a salvação gratuitamente a nós. Mas o pecado, ele a toma. Então, cabe a nós a definir o que nós queremos. E, voltando então, a questão da salvação, se você analisar do que você precisa de ser salvo, você precisa de ser salvo, eu preciso de ser salvo de mim mesmo. Porque em toda a nossa história, as escolhas que nós fizemos, elas têm definido quem nós somos hoje. E muito daquilo que nós sofremos, muito daquilo que nós passamos, foi culpa nossa. Não é culpa do governo, não é culpa da família, não é culpa do sistema, não é culpa de nada, não é culpa de Deus, não é culpa do diabo muitas vezes, mas é nossa culpa que demos brechas, que fomos seduzidos pelos nossos próprios maus prazeres, nossos próprios maus desejos. Se você depois tiver interesse, leia Tiago 1, a partir do versículo 13, que vai falar isso, que Deus não tenta ninguém, nós pecamos porque nós queremos, nós pecamos porque nós escolhemos assim fazer. Então cabe a nós a buscar em Deus o caminho, buscar em Deus que Ele nos salve, primeiramente de nós mesmos, porque nós temos sido a grande pedra de tropeço e muitas vezes. Quantas vezes você tem caminhado bem, as coisas têm acontecido, você tem ido em frente, perseverado, seguido, aí de repente, por uma escolha boba, tola naquele momento, você pega e joga tudo para o alto, volta lá para trás da fila, começa tudo de novo. E paulatinamente, todo dia, até voltar aonde você já estava, para poder seguir em frente. Não é assim que acontece? Então, o conceito de salvação, muitas vezes, ele é a partir de nós. É nós conseguirmos, através do Senhor, domar o nosso eu, domar a nossa carne, fortalecendo o nosso espírito. A Bíblia fala que o espírito milita contra a carne e a carne contra o espírito, mas cabe a nós dominá-lo. Então nós devemos dominar os desejos da nossa carne para que a gente possa caminhar. E isso só é possível através de Jesus, através da caminhada com Jesus, através da comunhão com Jesus. Talvez você diga assim, pastor, mas aquilo, eu não tenho pecado, eu não tenho buscado nada que o mundo oferece, eu não tenho me seduzido por aquilo que o mundo oferece, e eu consigo viver bem de uma forma que eu esteja tranquilo comigo mesmo, sem ficar lendo a Bíblia e sem ficar orando. Eu não preciso de Jesus para caminhar, porque eu me sinto bem hoje. E eu te respondo, querido, tudo bem. Isso é possível, você se sentir bem, mas será que você está vivendo a plenitude daquilo que Deus sonhou? Será que o que você tem vivido não é apenas uma sensação de bem-estar externo? Porque nós precisamos da graça do Senhor. Porque aquilo que só você sente quando você deita no travesseiro, ninguém pode te ajudar. Você não pode se ajudar. Você não pode fazer nada por você em algumas situações que só Deus pode fazer. O vazio você não consegue preencher. Nós vivemos uma época que a depressão tem tomado conta das pessoas, da população, tantas doenças psicossomáticas que são derivadas muitas vezes da frustração, da não aceitação, de um sentimento de não pertencimento que nós temos com nós mesmos. Mas quando nós encontramos o Senhor e permitimos que Ele faça morada no nosso coração, as coisas mudam, tudo torna-se novo, as coisas velhas ficam para trás e tudo se faz novo. É diferente. Tem aquela parábola do jovem rico. Ele fala justamente isso para o Senhor. Olha, Deus, o que eu preciso de fazer para ser salvo se eu já faço tudo? Jesus fala para ele, olha, para você ser salvo, você conhece os mandamentos? E ele vai citando um por um e fala, olha, eu tenho feito todos esses. Aí Jesus fala com ele, então vende tudo que você tem e me segue. E aquele jovem, ele não estava pronto. Era mais fácil para ele seguir todos os mandamentos, porque dependia dele, do que ele largar tudo e depender do Senhor.
sempre ele viveria na vida dele com essa incerteza. E se eu tivesse com Deus? Na hora da crise, a quem eu recorro? Porque na hora do problema, querido, na hora de uma frustração, na hora de um momento emocional ali conturbado, desculpa, não tem como você colocar o seu carro dentro do seu coração. Não tem como você pegar o seu cartão do banco, não tem como você pegar a sua esposa, o seu esposo, os seus filhos e colocar ele dentro de você. Não dá. Mas o que te mantém de pé é aquilo que o Senhor faz por nós. É aquilo que o Senhor é em nós. Por isso a palavra do Senhor fala que a alegria do Senhor é a nossa força. É Ele que nos salva, é Ele que nos guarda e é Ele que nos protege. Hoje talvez você está me vendo aí de camisa do Brasil, né? E tem um motivo de eu estar hoje fazendo essa live com essa camisa. Né? Hoje nós vivemos um momento histórico. Nós vivemos ali um tempo onde o nosso principal governante, o principal líder da nação, convocou o povo para jejuarmos e orarmos pelo Senhor. Imagine isso espiritualmente, como o nosso presidente sendo a porta do Brasil. A porta espiritual do Brasil é o nosso presidente. E de repente ele abre essa porta e fala com que a presença de Deus seja bem-vinda dentro dela, que ele pode entrar e estar no nosso meio. Foi justamente isso que ele fez conosco, foi justamente isso que ele fez em nós. Jesus, ele veio porque ele teve legalidade, uma clandestina, mas o nosso próprio presidente, ele abriu as portas para que o Senhor viesse na nossa nação, trouxesse cura, sarasse os nossos corações. Então hoje foi um momento muito alegre. Hoje, quando eu acordei, a primeira coisa que eu fiz foi ter esse momento com Deus e agradecer Ele por essa oportunidade, agradecer Ele pela condição de estar vivendo aquilo que nós estamos presenciando hoje. E foi interessante que eu acordei, um pouco tempo depois a minha filha também acordou, e ela tem 4 anos, e eu sentei com ela assim, expliquei para ela o que estava acontecendo. Ela já sabe em relação ao coronavírus e tudo aquilo que tem, né, gerado, todo o transtorno de não ter aula, de não poder sair de casa, não poder dar um passeio, aquela situação toda. E eu trouxe para ela esse posicionamento do nosso presidente e o quanto seria importante que ela também orasse e pedisse a Deus para que tivesse misericórdia de nós. Então ela também orou e nós tivemos esse momento junto com o Senhor e foi bênção. Então nós sabemos que Deus, ele tem movido tudo. O cenário está propício para que Ele nos salve, mas precisa que nós venhamos a abrir a porta para que Ele entre e possa fazer aquilo que deve ser feito. Então nós vimos aqui que foi nos dado esse Salvador, foi nos dado esse que traria transformação, que traria redenção, que traria ali um novo destino para nós, né? Um novo propósito, um novo sonho, um novo caminho, esperança. Né? E então Jesus veio. E em tempos de insegurança, naturalmente, pendemos para o lado que, mesmo momentaneamente, nos conforte de alguma forma. Então, nesse tempo de insegurança, muitas vezes nós temos a condição, nós acabamos, humanamente falando, buscando o lado mais fraco, o lado mais fácil, o lado que talvez nos traga aquilo que nós precisamos, e isso nós podemos chamar de um alívio momentâneo. A crise está vindo, de repente você foge. De repente você se desliga dela, de repente você corre para outro lado. Mas nós sabemos que Deus, Ele é o alívio constante. Ele não te alivia em um momento, Ele não te alivia em um tempo, em um determinado instante, mas Ele te alivia para sempre. É algo contínuo que Ele vai fazendo na minha vida e na sua, dia a dia. Então não busque esse alívio momentâneo. Não busque como resolver os seus problemas. 7 passos para você encontrar felicidade. Isso para aquilo. Não, precisamos de Jesus. Porque a palavra de Deus fala que o coração alegre aformoseia o rosto, mas pela dor do coração o espírito se abate. Se você estiver bem com você mesmo, querido, você vai ter força, você vai ter coragem, vai ter perseverança para seguir em frente e experimentar a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor em todo o tempo. Amém? Mas como encontrar então o repouso, segurança e conforto para a alma, sendo que tudo que se vê e se percebe leva e aponta para o caos? Então, como fazer, pastor? Entendi que eu tenho que buscar Jesus, entendi que Ele é Salvador, mas no momento que a corda apertou para o meu lado, que eu não tenho mais por onde ir, não tenho mais o que fazer. O que fazer? Onde eu busco? O que eu tenho que fazer? E lá nos Salmos nós temos essa resposta.
Abra por gentileza, se você tiver essa condição aí, Salmos 121, versículo 1. Salmos 121, versículo 1. Licença. Salmos 121, versículo 8, vai falar justamente isso. Olha, o que o salmista vai trazer? Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Não deixará vacilar o meu pé, aquele que te guarda não dormitará. Eis que não dormitará, nem dormirá aquele que guarda a Israel. E sendo o Senhor quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, a tua mão direita. De dia o sol não te ferirá, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal. Ele guardará a sua vida. O Senhor guardará a sua saída e a sua entrada, desde agora e para sempre. Esse salmo ele transmite justamente essa situação que nós precisamos, essa necessidade que nós temos. Ele já começa falando: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Aqui é um contexto que antigamente, na época das guerras, das invasões, os homens estavam guerreando, estavam lutando, e era comum que os anciões, as mulheres, as crianças subissem para os montes e ficassem lá, porque seria mais difícil do exército inimigo pegá-los lá em cima, né? Subir com todo o equipamento e aquela situação toda. E também tem um outro contexto que é no alto dos montes, que os pagãos, era no alto dos montes que aqueles que adoravam outros deuses faziam as suas oferendas. Então muitos tinham o alto dos montes como um lugar de segurança, um lugar de repouso, um lugar ali onde eles encontrariam a salvação deles em coisas que não resolveriam. Mas o salmista fala justamente o contrário. Eleva os meus olhos para o monte, mas de onde virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. O socorro do salmista aqui está sendo trago como algo concreto, como alguém que construiu algo palpável, algo que você vê que é grandioso. Não é algo que talvez possa acontecer, não é algo que eu faço, mas não tenho retorno nenhum, mas é alguém que é vivo e vive em nós. Então o salmista está trazendo justamente isso. Olha, o meu socorro vem de Deus. Se você não sabe de onde pode vir o seu socorro, querido, eu quero te dizer que o seu socorro virá do Senhor. Não importa financeiramente, não importa na sua família, não importa qual é o caos que você tem estado diante dele, qual é a tempestade que está sobre a sua vida, mas o seu socorro, ele vem do Senhor. O seu socorro vem de Deus que fez os céus e a terra. Se você pode pisar no chão, se você puder olhar por fora da sua janela agora e ver o céu, a lua, as estrelas, se você puder contemplar tudo aquilo que foi construído, foi diante de um Deus vivo, um Deus fiel, e o seu socorro virá dele também, porque ele fez todas as coisas. Lá no versículo 3, ele fala assim: não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda não dormitará. Aqui traz uma alusão quando o profeta, se não me engano, Elias, que destruiu os profetas de Baal, né? Sempre eu confundo os nomes, mas quando os profetas de Baal foram destruídos ali, e o profeta do Senhor, o que ele fez? Ele começou a zombar deles. E de repente, ali diante da aposta, ali, do combinado que eles tinham feito, e o Deus deles não trazia o retorno, não descia o fogo do céu. E ele falou: olha, talvez o seu Deus esteja dormindo. Talvez o seu Deus esteja descansando, talvez o seu Deus esteja comendo, talvez o seu Deus esteja tranquilo. E de repente, então, não aconteceu nada, eles foram envergonhados. E aqui o salmista está trazendo justamente isso. O nosso Deus, ele não dorme. O nosso Deus, ele não para. Ele continua porque ele é vivo, ele é onisciente, ele é onipresente, ele é onipotente, ele é tudo em todo o tempo. Então ele não para. Então se você pode ficar assim tranquilo, querido. Você pode descansar, você pode dormir o seu sono em paz, porque se você for fiel ao Senhor, Ele não vai te desamparar. Se você fizer a sua parte, você pode ter certeza que Deus ele é fiel e justo para te abençoar em tudo aquilo que você precisa. Não em algumas partes, mas em tudo o que você precisa, porque Ele é fiel, porque Ele é justo e Ele tem todo o poder. No versículo 5, ele fala assim: o Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra e a tua mão direita. Essa expressão, a tua sombra, ela vai remeter a quando o povo de Israel estava numa terra prometida, né? Quando eles acabaram ali de sair do Egito. E o deserto, você já tem um conhecimento, que tem uma temperatura escaldante, que é um lugar muito quente.
Então, Deus ele se colocou ali como protetor daquele povo. E ele trouxe ao povo que de dia haveria sobre eles uma coluna de nuvem para que o sol não os queimasse. E de noite haveria uma coluna de fogo para que o frio não viesse também tocar neles de uma forma desagradável, né? Porque nós sabemos que o deserto ele vive os dois extremos. De dia as temperaturas são altíssimas e de noite elas são muito baixas, né? E então não seria possível caminhar por todo aquele tempo sem respaldo nenhum, sem amparo algum, porque eles saíram sem nada, correto? Então Deus está falando aqui justamente isso, ele é a tua sombra. Ele é a proteção que impede que o sol te queime. Ele é a proteção que te impede que o mal sobrevenha sobre a sua vida, sobre a sua casa. Ele é aquele que te protege, ele é aquele que te guarda. Ele é a tua sombra e ele é a tua mão direita. A expressão mão direita, ela traz a conotação de segurança, de autoridade, de força, de poder. Então ele é aquele que te protege e é aquele que tem poder para te manter de pé. Deus ele não esqueceu de você. Ele está do seu lado. Ele continua te olhando. Cabe a você a enxergá-lo e a caminhar em fé nesse tempo ao seu lado. Lá no versículo 6 fala que de dia o sol não te ferirá, nem a lua de noite. Ou seja, em todo tempo, de dia e de noite, em todo tempo o Senhor vai te proteger. De dia, independente do que vier, Ele vai te proteger. De noite, independente do que acontecer, Ele vai te proteger. Em todo tempo o Senhor será contigo. A proteção do Senhor, a nuvem do Senhor está sobre você. E a mão direita dele está estendida ao seu favor, sendo que você está caminhando em fidelidade com o Senhor. Porque eu gosto sempre de repetir isso. Porque muitas vezes nós vivemos ali algo ilusório. Né? Nós não fazemos a nossa parte e achamos e esperamos que Deus vai fazer a dele. E nós sabemos que as nossas atitudes startam o agir de Deus na nossa vida. Então, se nós formos fiéis a Ele, Ele vai nos abençoar, Ele vai nos proteger, Ele vai nos direcionar. A fidelidade ao Senhor nos livra de tantas situações contrárias. Então, nós sabemos que se andarmos em fidelidade com Ele, Ele continua sendo fiel conosco em todo o tempo. E o versículo 8 fala que sim, o Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Não tenha medo, querido. Não tenha medo de viver. Eu não estou te dizendo para que seja imprudente. Eu não estou dizendo para que você seja desobediente. Eu estou dizendo para você não ter medo, porque o Senhor é aquele que guarda a sua entrada e a sua saída. Hoje, se você tiver a oportunidade de ficar em casa e não precisar de sair, fique e não saia. Mas caso você tenha necessidade de trabalhar, você tenha necessidade de sair para resolver alguma coisa, faça e faça tranquilo, porque a palavra do Senhor fala que o verdadeiro amor, ele lança fora todo medo. Nós somos uma nação subdesenvolvida. Nós não temos a condição ali, né, total de nos mantermos dessa forma por muito tempo. Então daqui a pouco vai ser necessário que nós venhamos sair, mas que seja algo inteligente, que seja algo ali coerente, que nós venhamos pensar antes de fazer as coisas, que o Senhor possa ser aquele que te direciona, aquele que dá os passos no qual você tem que seguir. Então, se você for caminhar com o Senhor, independente dessa crise ou em outros momentos, porque isso vai passar e essa palavra ela serve para frente. Independente do que você for fazer ou o que você estiver vivendo, fique com o Senhor. Permita que o Senhor guarde a sua entrada e também guarde a sua saída. Nós sabemos que Deus ele ama o pecador, mas ele não é conivente, ele não habita no pecado. Então, se você quer andar com Deus, você tem que andar em santidade e fidelidade. Porque muitas vezes, quando nós escolhemos andar infielmente, quando nós escolhemos pecar, certamente ali o Senhor não estará conosco. Me lembro uma vez quando teve aquele incêndio na Boate Kiss, né, aquela boate lá no sul, no Santa Catarina, se eu não me engano, e de repente, no estado do sul, e de repente um pai deu uma entrevista chorando e falou, olha, a minha filha sempre esteve na igreja, ela sempre caminhou com o Senhor, e por que Deus não protegeu ela desse incidente? Bom, ela sempre caminhou com Deus, mas um dia, talvez, ou já era um tempo, já era recorrente, mas naquele dia, ela escolheu estar em uma boate, e lá o Senhor não entraria para estar com ela. Então nós devemos escolher. Muitas vezes você não vai numa boate, mas o seu coração
é um coração invejoso, é um coração que não se alegra com a alegria do outro, é um coração que não fala palavras para abençoar, mas pelo contrário, para amaldiçoar. Talvez o seu coração é uma terra na qual o Senhor não tem prazer de morar nela. Então que você reveja os seus conceitos, que você guarde ali o seu coração, que você gaste tempo em saber qual tipo de filho você tem sido. Será que você é um filho que tem alegrado o coração do Pai? Será que você tem sido alguém que tem feito a vontade de Deus e tem agradado Ele? Porque se não for, nada vale a pena. E o socorro e a segurança nossa vem somente de Deus, o nosso herói e o nosso Salvador. Então o nosso tema de hoje é Salvador e sabemos que o Senhor é o nosso herói. O Senhor é aquele que nos protege, o Senhor é aquele que nos guarda, o Senhor é aquele que nos mantém de pé. E o nosso socorro sempre virá dele. Que você tenha essa convicção no seu coração. Lá no Salmos 20, versículo 7, abra por gentileza, Salmo 20, versículo 7. E vai falar assim: uns confiam em carros e outros em cavalos. Nós faremos menção do nome do Senhor, nosso Deus. Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós fazemos menção do nome do Senhor, o nosso Deus. Que você viva isso, querido. Que você não se apegue com aquilo que você tem, que você não se apegue com aquilo que você aprendeu, com aquilo que você adquiriu, mas se apegue no Senhor. Aqui, quando ele usa o contexto, de carros e cavalos, numa época onde o poder bélico, era o que manteria uma nação viva, isso era muito importante. Você ter carros, e cavalos superava em muito a força de muitos homens. Então, no momento de guerra ali, aquilo era um sinônimo de proteção. Então, aqui o salmista está falando justamente isso. Nações confiam naquilo que elas têm, mas nós confiamos no Senhor, o nosso Deus. Que você guarde isso no seu coração. Não é o que você tem, mas é o que Ele é em você. A chave da sua vitória não está lá fora, está dentro do seu coração. A chave da vitória vem de dentro para fora, porque a palavra de Deus não vai falar que se você for fiel, do seu externo vai jorrar, vai fluir rios de águas vivas, mas fala que do seu interior fluiriam rios de águas vivas. No relacionamento com Deus, tudo começa no íntimo, tudo começa lá dentro, tudo é gerado lá fora. Da mesma forma que se você plantar uma flor, uma hortaliça ali, você planta e por um tempo você não vê nada, nada acontece. Só que o fato de você não estar vendo nada acontecer diante dos seus olhos, não quer dizer que lá dentro as coisas já não estão gerando vida e já estão vivas acontecendo. E de repente, quando a folha, a planta, ela rompe a barreira da terra ali e começa a ser visível aos nossos olhos, o que ele está mostrando para nós? Está nos mostrando que a vida é apenas uma continuidade daquilo que já existia. Então, no momento da crise, querido, é o momento que nós temos que florescer, é o momento que nós temos que romper e avançar segundo a palavra de Deus. Então é isso, guarde isso no seu coração, que uns confiam em carros, outros em cavalos, trazendo para a nossa realidade, uns confiam na sua profissão, outros no seu dinheiro, outros naquilo que são, mas nós confiamos no Deus vivo, que nos fez e tem nos mantido de pé todos os dias. Amém? E também nós temos outra menção ali da proteção de Deus que está no Salmo 91. E lá no Salmo 91 vai trazer muito esse contexto de proteção e você vai perceber que ele vai se assemelhar em muitas partes aqui com o que nós lemos no Salmo 121. E lá no Salmo 91, versículo 1, vai falar assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, meu refúgio, minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo de suas asas te confiarás. E a sua verdade será teu escudo e broquel. Não terás medo de terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Então aqui nós vemos, por exemplo, no versículo 1, que no final do versículo ele fala,
a sombra do Onipotente descansará. A palavra onipotente significa que ele tem todo o poder. Nós sabemos que as 3 características de Deus são onipresença, onipotência e onisciência. Onipresença, ele consegue estar em todo lugar, em todo tempo. Então ele está na minha casa nesse momento, ele está na sua casa e na casa de cada um que está nos contemplando e na vida de cada um que o queira em qualquer lugar do mundo ao mesmo tempo. Ele é onipresente. A palavra onisciente, ele sabe o que eu penso e ele sabe o que você pensa no mesmo momento. Nós não conseguimos conversar com mais de uma pessoa e concentrar naquilo que nós estamos falando ao mesmo tempo, mas ele consegue ver todas as necessidades de cada um de nós no mesmo instante. Isso é onisciência e onipotência. Ele tem todo o poder. Não há nada que seja pequeno demais ou algo que seja grande demais para que ele faça na nossa vida. Então aqui está falando que a sombra do Onipotente descansará. Tem algum lugar mais propício para você descansar do que a sombra do Onipotente? Descansar diante da sombra daquele que tem todo o poder, que é o mesmo que ele fez ali com o povo de Israel no deserto, é o mesmo que nós lemos no Salmo 121 e que nós estamos lendo agora. Ele fala no versículo 2, direi do Senhor, ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele eu confiarei. Tem jeito melhor, querido, tem herói melhor do que esse para você seguir? Tem salvador melhor do que esse para você estar diante dele? Alguém que é refúgio, que é fortaleza e que você ainda pode confiar. Esse é o Deus que você serve. Lá no versículo 3 ele fala daquilo que nós estamos vivendo. Fala, olha, porque ele te livrará do laço do passarinheiro, ou seja, das ciladas da vida, mas também da peste perniciosa. Não importa quantas pessoas irão pegar o coronavírus, mas se você andar no Senhor, você vai estar imune. E ainda que você pegue, aquilo não tocará a sua vida. Porque aqui está falando que ele nos livrará da peste perniciosa, ele te livrará de todo o mal que possa vir te assolar. No versículo 4 ele fala, ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. Ou seja, ele vai te dar refúgio, ele vai te dar aconchego. Sabe aquele momento que você não sabe para onde ir, que você se sente inseguro, que você se sente temeroso, que você não sabe como fazer? É naquele instante que o Senhor te abraça e ali como uma galinha junta os pintinhos e coloca debaixo das asas para mantê-los aquecidos e protegidos. Assim é o que o Senhor espera fazer com você. Te manter próximo, te manter junto, te manter perto dele. O versículo 5 fala, não terás medo do terror da noite, nem da seta que voa de dia. Independente se seja de noite ou de dia, não precisa de ter medo, porque Ele é contigo. Ele é Senhor da sua vida, Ele é quem te guarda, Ele é quem te protege. Então você não tenha medo daquilo que acontece de dia ou daquilo que acontece à noite, porque Ele é o seu Deus. Nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Aqui quando fala da peste que anda na escuridão, é aquilo que está oculto, que você não vê. Você pode ir na padaria e chegar lá e ter 2, 3 pessoas contaminadas com coronavírus. Você não consegue ver algo que está oculto aos nossos olhos. Mas fala que a gente não precisa ter medo nem da peste que anda na escuridão, ou seja, aquilo que está oculto, e nem da mortandade que assola ao meio-dia. Porque você não vê a contaminação, mas vê os resultados da contaminação. Quando cita ali a expressão meio-dia, está falando da principal distribuição de luz, da intensidade, a maior intensidade do sol durante o dia. Então, quando dá meio-dia, é o momento do dia em que o sol brilha mais forte sobre a Terra. É a maior intensidade de luz que nós recebemos do sol. Então está falando daquilo que está claro, da forma mais clara que pode ter. Não tenha medo, porque aquilo não vai te tocar. E fala que 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Confia no Senhor. Chame o seu Salvador. Fala, Deus, salva a minha casa, salva os meus, salva a minha vida, porque a palavra do Senhor, ora a palavra, querido, a palavra do Senhor fala que caia 1000 ao meu lado e 10.000 à minha direita, e promete que eu não serei atingido. Ora a palavra, ministra a palavra na vida dos seus filhos, na vida dos seus pais, na vida das pessoas que são importantes para você. Ministra a palavra, porque a palavra é vida e tem eficácia na vida daqueles que creem. E no versículo 9 fala assim, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. Deus é refúgio, querido. É aquele herói, é aquele salvador que no momento
adversidade, você pode correr e ficar diante dele. Deus é o seu refúgio. Ele é a sua salvação. Nele você pode confiar em todo o tempo. E então, em Deus, nós temos todos os motivos possíveis para confiarmos e descansarmos o nosso coração, pois sabemos que Ele tem todas as credenciais possíveis e imagináveis para ser o nosso Salvador. Você pode descansar em Deus, porque Ele tem condição de te manter de pé. E a palavra, a palavra original de Jesus aí seria Yeshua. E o próprio nome Yeshua já define quem ele é, Salvador em hebraico. Então, em hebraico, Yeshua é o Salvador. E nós sabemos que Deus, que Jesus é o nosso Salvador. É aquele que nos mantém de pé, é aquele que nos mantém vivo. E deixa eu correr que meu tempo está passando. Bom, então eu queria que você entendesse aqui, queria ler uma passagem com você que mostra um testemunho de alguém que confiou no Senhor e foi salvo. E esse testemunho é um testemunho de Davi, quando ele estava sendo perseguido e Saul queria matá-lo de qualquer forma, e então ele relata, após o livramento do Senhor, esse trecho da palavra que nós vamos ler. Está em 2 Samuel, capítulo 22, versículo 1. E fala assim: E falou Davi ao Senhor as palavras deste cântico, no dia em que o Senhor o livrou das mãos de todos os seus inimigos e das mãos de Saul. Disse, pois, o Senhor é o meu rochedo e o meu lugar forte e o meu libertador. Deus é o meu rochedo, nele confiarei. O meu escudo é a minha força, a força da minha salvação, o meu alto retiro, o meu refúgio. Ó meu Salvador, da violência me salvas. O Senhor digno de louvor invocarei, e de meus inimigos ficarei livre. Porque me cercaram as ondas da morte, as torrentes dos homens ímpios me assombraram. Cordas do inferno me cingiram e encontraram-me laços de morte. Estando em angústia, invoquei ao Senhor, e o meu Deus clamei. Do seu templo ouviu ele a minha voz, e o meu clamor chegou aos seus ouvidos. Então se abalou e tremeu a terra. Os fundamentos dos céus se moveram e abalaram, porque ele se irou. Subiu fumaça das suas narinas, e da sua boca um fogo devorador. Carvões se incenderam dele. Abaixou os céus e desceu, e uma escuridão havia debaixo dos seus pés. Subiu sobre um querubim e voou, e foi visto sobre as asas do vento, e por tendas pôs as trevas ao redor de si, ajuntamento de águas, nuvens dos céus, pelo resplendor da sua presença, brasas de fogo se acenderam. Trovejou desde os céus o Senhor, o Altíssimo fez soar a sua voz, e disparou flechas, e os dissipou, raios os perturbou. E apareceram as profundezas do mar, e os fundamentos do mundo se descobriram pela repreensão do Senhor, pelo sopro do vento das suas narinas. Desde o alto enviou e me tomou, tirou-me das muitas águas, livrou-me de todo o poderoso inimigo e daqueles que me tinham ódio, porque eram mais fortes do que eu. Encontraram-me no dia da minha calamidade, porém o Senhor se fez o meu amparo, e tirou-me para um lugar espaçoso e livrou-me, porque tinha prazer em mim. Recompensou-me o Senhor conforme a minha justiça, conforme a pureza de minhas mãos me retribuiu, porque guardarei os meus cânticos, porque guardei os caminhos do Senhor, e não me apartei impiamente do meu Deus, porque todos os seus juízos estavam diante de mim, e de seus estatutos não me desviei, porém fui sincero perante ele, e guardei-me da minha iniquidade. E me retribuiu o Senhor, conforme a minha justiça, conforme a minha pureza, diante dos seus olhos. Com o benigno te mostras benigno, e com o homem íntegro te mostras perfeito. Com o puro te mostras puro, mas com o perverso te mostras rígido, e o povo aflito livras. Mas teus olhos são contra os altivos, e tu os abaterás. Porque tu, Senhor, és a minha lâmpada, e o Senhor ilumina as minhas trevas. Porque contigo passo pelo meio de um esquadrão, pelo meu Deus salto o muro. O caminho de Deus é perfeito, e a palavra do Senhor é refinada, e é o escudo de todos que nele confiam. Porque quem é Deus senão o Senhor?
E quem é o rochedo senão nosso Deus? Deus é a minha fortaleza e a minha força, e Ele perfeitamente desembaraça o meu caminho. Então aqui nós estamos vendo um relato de Davi. Davi, ele menciona que no momento da aflição dele, no momento que Saul queria matá-lo, e Saul era nada mais, nada menos que o rei. O rei uniu todas as forças que ele tinha, uniu o exército dele e iniciou uma caçada a Davi. Ele queria acabar com Davi. E Davi está relatando justamente isso. Quando o clamor dele subiu até o Senhor, e o Senhor percebeu que estavam querendo tocar no ungido dele, ele se irou e ele desceu e interviu na situação. E ele vai descrevendo ali como um herói, né? Que Deus ele veio sobre as nuvens, sobre o vento, sobre as águas e sobre a tempestade, e ele veio de tal forma e aniquilou aquele que queria contra ele. E Davi, então, ele começa agradecendo pela vitória, pela conquista que o Senhor deu a ele. Que você tenha essa confiança, querido. Que você tenha a mesma certeza e convicção que Davi tinha quando ele escreveu essa palavra. E de todo o tempo no qual ele fugiu de Saul, ele não, em nenhum momento, mesmo em momentos de dificuldade, ele se voltou contra o Senhor e de alguma forma desobedeceu a Deus. Davi escolheu se manter íntegro e no dia da sua necessidade pôde seguir em frente, porque o Senhor era com ele. É interessante, você que já conhece essa história de Davi, e você que tem ali a oportunidade, se tiver, depois ler a história de Saul indo atrás de Davi. E aí, Davi, por muitas vezes, ele teve a chance de matar Saul. Ele teve a chance de acabar com o problema dele, de resolver o problema dele. Existia uma lei na guerra, né? E a lei da guerra dizia o seguinte: se alguém quer te matar, você tem direito de matá-lo sem nenhuma penalidade. Então a lei estava ao lado de Davi. Davi, se quisesse, nas oportunidades que ele teve de matar Saul, ele poderia matar. E nessas oportunidades que existiram, se você vai ler nos relatos na palavra, os próprios homens dele ficavam doidos. Falaram: poxa, Davi, vai lá. Você está aqui, Deus está te entregando ele, mata ele. E Davi não fazia, porque Davi, ele entendia que a lei do homem permitia que ele matasse Saul, mas a lei de Deus, ele não permitiria que ele fizesse isso, porque a Bíblia fala que toda autoridade na terra é constituída por Deus. Então Davi entendia que se Deus colocou, quem tiraria era Deus, não seria as mãos dele. Então Davi foi submisso ao Senhor. Aos olhos de muitos ele estava sendo fraco, ele estava perdendo uma oportunidade, mas ele preferiu confiar no Senhor. E a palavra de Deus fala que é melhor obedecer do que sacrificar. E coincidentemente essa frase, essa palavra foi dita justamente para Saul, que foi tentar fazer as coisas do jeito dele e desobedeceu a Deus e perdeu o trono justamente porque não era aquilo que Deus queria que Saul fizesse. Não interessa a nossa intenção, interessa a obediência. Se nós fazemos aquilo que Deus espera, então nós alcançamos ali o favor do rei. Mas se nós fizermos do nosso jeito aquilo que Deus não nos pediu, de nada interessa ao Senhor. E lá em Isaías 41, fala assim: não temas, porque eu sou contigo, e nem te assombres, porque eu sou o teu Deus, eu te fortaleço, eu te ajudo e eu te sustento com a destra da minha justiça. Olha Deus falando: querido, não tenha medo. Não tenha medo de nada, porque Ele é a sua força. Se você precisa de um herói, é Deus. Se você precisa de um salvador, é Deus. Se você precisa de refúgio, é Deus. Se você precisa de salvação, é Ele. Confia nele, entrega a sua vida ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Não é assim que a palavra fala no Salmo 37, versículo 4 e 5? Agrada-te do Senhor teu Deus e o mais Ele fará. Agrada-te do Senhor teu Deus e Ele satisfará os desejos do teu coração. Confia nele e o mais Ele fará. Ou seja, confia nele, entrega para Ele, porque Ele pode dar o retorno que você precisa. E para a gente já caminhar para finalizar, em Josué 1, capítulo 5, é uma passagem que você já ouviu várias vezes, mas eu acho que é um momento oportuno para você ser fortalecido através dessa palavra que Deus falou a Josué, mas também é viva para a sua vida. Josué 1, capítulo 5, Josué 1, versículo 5, fala assim: ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei aos seus pais que lhe daria.
Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita e nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, assim medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Esforça-te e tenha bom ânimo, não temas, não te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Então Deus, ele relata esse esforça-te várias vezes. Várias vezes ele fala esforça-te, esforça-te. Está querendo dizer o quê? Que ele fará, mas existe uma parte que cabe a você. A parte de não se apartar do livro da lei, de meditar naquilo que tem que ser feito, naquilo que Deus espera, cabe a nós fazer isso. Por isso o Senhor tem nos chamado, esforça-te e tenha bom ânimo. É a sua vez, querido. É a sua hora de confiar no Senhor, de mostrar para Ele onde você fundamentou a sua casa. E pode ser a sua casa física, a sua casa espiritual, a sua casa emocional. É a hora de você mostrar se você foi o homem sensato da história ou foi o homem prudente. Esforça-te e tenha bom ânimo, porque o Senhor te mandou, e se Ele te mandou, Ele vai cumprir a boa obra na sua vida. A palavra de Deus fala assim, é aquele que começou a boa obra, é fiel e justo para completá-la. Então, se Deus te chamou, se Deus te deu vida até aqui, é porque o propósito dele não terminou sobre a sua vida, mas Ele te vê hoje, almejando também em você amanhã. Amém? Antes de finalizarmos e eu orar pela sua vida, quero deixar um recado também. No próximo domingo, eu sei que nós já temos vivido um tempo novo, o culto aí através da live já é algo totalmente diferente do que nós temos vivido, mas no próximo domingo você vai ter uma nova experiência também. E eu tenho certeza que vai ser uma experiência maravilhosa sua e da sua família, de ceia do Senhor aqui pela nossa live. Então eu queria já te convidar, não é algo específico, algo místico que você tem que correr algo atrás de que você não tem, mas prepare ali um suco de uva, um pedaço de pão, né, e reparta ali entre quantas pessoas você tiver na sua casa. Se você não tiver aquele cálicezinho menor, não tem problema em ser um copo. Nós sabemos que é um memorial. Ali não tem poder nenhum, ali não tem nada místico, ali não tem, né, transformação nenhuma. O que tinha que ser feito já foi feito, e Jesus já pagou o preço por mim e por você lá na cruz. E agora nós temos um memorial para nós relembrarmos e declararmos que o sacrifício que foi feito ontem, ele continua presente na nossa vida hoje ainda. Amém? Então prepare o suco de uva, prepare o pão, porque domingo que vem é domingo de ceia, e você vai ministrar a ceia na sua casa, para a sua família. Amém? Nós estaremos juntos compartilhando esse momento, mas quem vai ser repartir o pão e o cálice vai ser você dentro da sua casa. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Deus, queremos colocar diante de Ti esse momento. Sabemos que o Senhor é aquele, Pai, que tem nos conduzido em espírito e em verdade. Por isso nós clamamos a Ti e te pedimos, tem misericórdia de nós. Felizes estamos, Senhor, porque até aqui a Sua mão nos ajudou, Pai. Porque até aqui nos ajudou o Senhor. Por isso, Pai, dá-nos mais uma semana abençoada, Pai. Mais uma semana vitoriosa. Afasta de nós o perigo, afasta de nós a peste perniciosa, que possam cair 1000 ao nosso lado e 10.000 à nossa direita, mas que nós não seremos atingidos pelo amor do Teu nome. Pai, nós te pedimos, protege a nossa família, protege a nossa casa, protege os nossos empregos, Pai, a economia do nosso país, guarda os nossos governantes, o nosso presidente. Pai, abençoa, Pai, o mundo espiritual do Brasil, que seja um momento favorável para a glória do Senhor se derramar sobre a nossa nação, derramar sobre nós, arrebentando de uma vez por todas, Pai, para toda raiz, Pai, de promiscuidade, de idolatria, toda raiz ali de, Pai, de corrupção, Pai, toda raiz de mentira, Pai, que caia por terra agora em nome de Jesus, Pai. Abençoamos o nosso país, abençoamos a nossa nação, abençoamos a nossa casa, abençoamos a nossa família e abençoamos as nossas vidas, Pai. Pai, que a palavra do Senhor seja viva em nós, Pai, que nós venhamos declarar nessa noite, Pai,
que o Senhor é o nosso herói, que o Senhor é o nosso Salvador, que o Senhor é o refúgio que nós precisamos em tempo de crise, que o Senhor é o motivo da nossa confiança, Pai. E que se tem alguém aqui nesse momento, Pai, que nos ouve, que nos assiste, Pai, e que não disse sim ao Senhor ainda, que essa noite ele possa dizer sim, Senhor. Entra na minha vida, seja o meu Salvador, me salva da morte, me salva do pecado, me salva de tudo aquilo que não foi feito para que eu vivesse, Pai. Em nome de Jesus. Pai, eu abençoo a cada um que aqui nos ouve, Pai, para a glória do Teu nome. Amém e amém. Queridos, e para finalizarmos, estenda suas mãos para cá, deixa eu te abençoar e deixa eu ministrar a palavra do Senhor sobre a sua vida mais uma vez. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. Que as doces consolações do Espírito Santo do Senhor estejam sobre a sua vida, não só nesse dia, mas até aquele glorioso dia que Ele virá para nos buscar, e que você experimente em todos os dias da sua vida a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Que tudo quanto você fizer venha ser para a glória do Senhor. Que o Senhor te abençoe em tudo. Em nome de Jesus, livre de todo mal e a sua casa também, para a glória dele. Amém e amém. Então, uma boa noite para você, um bom final de domingo para você e uma semana abençoada. Não tema, porque o Senhor é contigo e Ele é o seu herói. Que Jesus te abençoe. Fique com Deus.